Bom dia, shalom, shalom. Que a paz que excede todo o entendimento seja sobre a sua vida nesta manhã, iniciando mais um devocional, onde nós nos reunimos aqui para ouvir o Senhor falar conosco, para se revelar através da palavra. E nós estamos aqui pelo reino, né? Bom dia, irmã Cláudia, bom dia, irmã Leliane, Marilene, irmã Marta, shalom, shalom, sejam bem-vindas. Em nome de Jesus, irmã Gracielse. Então, vamos dar início, né? Mais um devocional, vou orar, apresentando neste tempo, entregando o domínio e o controle nas mãos do Senhor Espírito Santo, para que Ele venha conduzir as nossas vidas, a nossa mente, o nosso coração, neste tempo onde a gente estamos aqui reunidos, né? Nós estamos reunidos para estar conectados com o Papai, conectados com o céu. Então, vamos unir a nossa fé, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Paizinho amado, Pai querido, Pai, é no nome de Jesus, meu Deus, que eu me apresento diante do Senhor nesta manhã, com o coração rendido, declarando com a minha boca que eu sou dependente do Senhor, Pai. Assim como eu creio que cada uma das pessoas que estiverem assistindo, Senhor, este devocional também são dependentes. Então eu venho diante do Senhor nesta manhã, Espírito Santo, pedir para que o Senhor venha tomar o domínio, o controle deste devocional. Que o Senhor venha se revelar a nós, Pai, através das palavras, as quais vão ser proferidas aqui, Pai. Que o Senhor venha se revelar a nós, através do capítulo 12 do profeta Oséias, que nós estamos estudando. Continua falando conosco, Pai. Fica conosco, Pai. E neste momento eu venho pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, aonde também eu venho pedir, Senhor, licença, para que nós possamos acessar as cortes celestiais. Pai, nos dá um revestimento de poder, de autoridade, nos guarda, nos blinda, nos protege de todo ataque, de toda seta, de todo dardo. Coloca em nós, Senhor Deus, o revestimento das armaduras de Efésios 6. Coloca em nós o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Nós estamos aqui para aprender a manusear a espada do Espírito, o único componente dessa armadura que contra-ataca. Então, é no nome de Jesus que eu venho pedir para que o Senhor, neste momento, Pai, ative os nossos sentidos espirituais, para que nós possamos, Pai, ouvir a tua voz fluente falando conosco, Pai. Fala conosco, Senhor. Fica conosco, ordena os teus anjos para estar nos protegendo neste tempo. Levanta um cerco de proteção em volta da nossa casa, em volta da nossa família e de tudo que carrega o nosso nome, Pai. Nos guarda, nos blinda. Coloca uma gota do teu sangue puro carmesim, Jesus, do alto da nossa cabeça à planta dos nossos pés, para que nós possamos estar, Senhor Deus, conectados na frequência do céu. Eu declaro este devocional aberto para honra, glória, louvor e exaltação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo da verdade. Amém, graças a Deus. Amém, minhas irmãs. Amém. Glória a Deus. Vocês Amém. podem falar amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Bom dia, irmã Marinalva. Shalom, shalom. Seja bem-vinda. Então, vamos dar sequência, né, na leitura do livro que a gente está fazendo aqui, que são Espíritos Sedutores e Doutrinas de Demônios, né, do escritor Rick Renner, tá? Para quem não conhece esse livro, nós já estamos chegando ao final. Esse é o livro que nós estamos vendo. A minha ring light está fazendo um pouquinho de reflexo aqui, mas eu acredito que dá para vocês verem aí o livro, se caso vocês desejarem estar adquirindo, comprando, né? É um livro muito bom que descortina muitos espíritos de engano, né? Sobre as nossas vidas. Amém? Hoje, dando sequência aqui, eu vou estar falando a respeito de um elogio à paciência. Lembrando que nós estamos explorando, tá? O capítulo de Timóteo. O capítulo, deixa eu só confirmar aqui direitinho, é 1 Timóteo, capítulo 4. Nós estamos explorando o versículo 1, 2 e até o 3, tá? Então, dando sequência na leitura, a gente vai ver agora um elogio à paciência. Em Apocalipse 2, versículo 3, o Senhor os elogia por esse tipo de exame doutrinário. Ele diz: e tens perseverança
e suportastes provas por causa do meu nome e não te deixastes esmorecer. O Senhor os está elogiando por desejarem manter a pureza doutrinária. A palavra "e" nos fala de uma ação contínua. Isso não é algo que fizeram somente nos primeiros anos, mas algo que faziam continuamente o tempo todo. A tradução melhor poderia ser: e sofrestes continuamente. A palavra suportastes é novamente a palavra grega baptizazo, que foi usada no versículo 2, quando o Senhor disse: não pode sofrer. Mais uma vez, ele se refere à responsabilidade. O Senhor está dizendo: você sofreu responsabilidade contínua e agiu com sabedoria. Enquanto você não pôs seu selo de aprovação nesses mentirosos, suportou bem sua responsabilidade de manter a pureza doutrinária. Então Jesus disse: e não te deixaste esmorecer. A palavra esmorecer significa ficar exausto lentamente por causa do trabalho extra e da ação estressante. É como se nós estivéssemos todos os dias trabalhando no nosso trabalho regular e assim ainda trabalhando em outros trabalhos, né? Secundários ou também fazendo hora extras. Vai chegar num tempo que o corpo vai ficando exaurido, né? Cansado, esgotado e entra até no burnout. Então aqui ele está falando a respeito disso, trabalhar na força do braço. Então o Senhor os elogia por desejarem manter a pureza doutrinária e diz que testar os pseudo-apóstolos é, de fato, uma ótima ideia. Quando eles estavam testando aqueles que se nomeavam apóstolos, né? Eles iam ali, testavam os espíritos, entrevistavam, pesquisavam para ver se eles eram realmente apóstolos ou se eles eram falsos profetas. A igreja de Éfeso, tá bom? Com base na palavra de Jesus, a igreja de Éfeso, observamos que o Senhor considera o teste da nova revelação uma ação responsável. Por quê? Como nós temos visto nesse livro, desde o início, ele fala muito da nova era, né? O povo do ocultismo infiltrado no meio do povo de Deus, trazendo sinais e maravilhas demoníacos e não da parte do Espírito de Deus. Então, é por isso que esse povo, eles tinham uma doutrina de estarem ali, né, examinando os espíritos, examinando, investigando, para ver se vinha realmente da parte de Deus. E é isso que Deus espera tanto de mim quanto de você. Quando nós formos orar, a gente pedir muito discernimento de Deus, principalmente nesses últimos tempos, onde até os escolhidos, os eleitos, estão sendo enganados. É isso que se refere esse livro, para descortinar o espírito de engano. O problema dos falsos apóstolos agora. Em 2 Coríntios, capítulo 11, observamos outra razão pela qual é importante testar os sonhos, as visões, visitações de anjos e novas revelações. Vamos por partes aqui. Nós fizemos um estudo dentro do devocional, mais uma vez ressaltando isso, a respeito dos sonhos. Nós precisamos testar se o sonho vem da parte de Deus ou se foi uma contaminação demoníaca. Como que nós testamos isso? Buscando o embasamento bíblico. Primeiro, não com achismo, mas buscando, né, um respaldo através da palavra de Deus. Aonde que o meu sonho encaixa na palavra de Deus? Eu preciso saber se Deus está falando comigo, porque Deus fala conosco de várias formas, né? Ele fala num testemunho, fala numa pregação, fala através da palavra, fala também em sonhos. Isso é bíblico. Existem muitos respaldos bíblicos que nos direcionam a entender que Deus fala através dos sonhos. Aí fala através de visões. Visão aberta, como eu estou vendo esse aparelho agora na minha frente aqui, é visão aberta. Visão fechada. Quando eu falo para você, fecha seu olho aí, imagina uma girafa. Você imaginou? Isso é visão fechada. E se eu tenho algum tipo de visão dessa forma, eu tenho que examinar se foi uma visão dada por Deus ou se foi o inimigo
tentando contra algo que ele sabe e entende que Deus colocou em mim, o dom de visão. Porque se for Deus que estiver me dando essa visão, se ele me der uma visão demoníaca, é para me levantar e me posicionar em guerra. É para eu levantar e guerrear, eu levantar e olhar e falar: não, eu repreendo agora. Eu não aceito nenhum tipo de espírito entrando aqui na minha casa. Irmã Marinalva, a senhora levantou a mãozinha, a senhora quer falar, irmã? Se quiser, pode falar, viu? Então, a visão, quando vem da parte de Deus, ele nos dá com algum sentido, que seja aberta ou que seja fechada. Mas se for o inimigo para tentar te amedrontar, para tentar confundir o seu pensamento, o seu entendimento, aí é a hora de você posicionar e abrir o discernimento espiritual que Deus nos dá. Amém até aqui? Agora, visitações de anjos. Muitas pessoas têm experiências angelicais. Eu ainda não tive. Eu tive algumas manifestações que eram angelicais, que eu sei que são flashes de luz, bola esférica, bolinha de luz esférica. Algumas, é, como que eu vou explicar para vocês? Alguns sinais, a palavra é essa. Tinha fugido, alguns sinais. Mas a palavra de Deus, ela nos direciona a examinarmos. Tem pessoas que elas recebem visitações de anjos. E isso é real, gente, isso é bíblico. Não é só a história de carochinha, não, é bíblico. Então, o que a gente tem que fazer? Examinar os espíritos. Eu preciso que você confesse que Jesus veio em carne e ele é o Filho de Deus e o seu Senhor. Se for um anjo enviado da parte de Deus como ministro, ele vai confessar. Deixa eu ver. Pode falar em áudio, é bom que fica, né? Gravado. Pode perguntar em áudio. Então, eu queria saber assim, porque o João Miguel ele está tendo umas visões recorrentes e ele sente muita dor logo em seguida, geralmente na garganta, como eu falei para a senhora, eu acho que eu não cheguei a relatar, na garganta, Não. aí ele começa a sentir dor e ele está sentindo muito medo. Ele está tendo essas visões, aí ele ainda fala, mamãe, eu acho que não foi fechada a minha visão espiritual, porque ele está vendo esses dias, essa semana ele já viu 3 vezes e sente muita dor em seguida e fica com muito medo. E eu não sei que posicionamento tomar. Pois é, mas quando eu conversei com você, particularmente, eu te dei algumas instruções. Você seguiu todas elas? Sim, Mas você conversa com ele muitas coisas sobrenaturais? Você deixa ele participar de assuntos sobrenaturais? não, porque primeiro que eu não tenho tempo para estar ensinando tudo que ele precisa aprender. Não estou tendo esse tempo. Realmente, esse tempo está escasso para mim. Eu estou muito falha nesse sentido. Eu não trago para a vida dele essas coisas. É do nada. Ele está assim, aí de repente ele fala, mãe, tive uma visão assim, assim, assim. Aí eu até Isso. perguntei, aprofundei, mas ele não soube explicar. Só sei que é seguida de dores. É por isso que eu te perguntei. É por isso mesmo. Porque a primeira pergunta que a gente faz é se a criança ela está num ambiente onde é falado muitas coisas sobrenaturais. Está aqui a irmã Gracielse, que ela também ela participou, ela teve esse problema, né, irmã Gracielse, relacionado a isso, com a Ellen Nicole, eu conversei, orientei e amenizou, não amenizou, irmã Gracielse? Sim, quando eu orei do jeito que a senhora falou, orando para fechar a visão dela, e nunca mais Sim, ela viu mais nada, porque ela sempre viu desde pequenininha. E aí era uma sim. luta, na batalha. E ela, assim, ela sentia muito problema de garganta também, viu? Graças a Deus, nunca mais Nicole foi para o hospital com problema de garganta. Mas Nicole era direto. Direto eu levava para o hospital garganta inflamada. Era assim, era uma semana na outra já estava. E Tá assim, eu vendo? queria, Por queria quê? falar, eu queria falar Pode falar. em relação. A senhora estava falando assim dos anjos. Eu sempre tive visão aberta de ver anjo, tudo, mas eu sempre testei, eu sempre perguntei, né? Examinou. Eu perguntei se eles confessavam Jesus veio em carne, então eu perguntava quem é o seu Senhor.
E eles têm que falar, e Sim, eles falam. sim, Aí, eles conseguem. geralmente, eles falavam Deus Altíssimo, Jesus, falar Jesus é Rafa, Deus, entendeu? Sempre falava, Os mas nomes, é né? quando eles não confessam, porque não é da Não parte vem do da Senhor. parte de Deus. Então, essa questão aí do João Miguel, ele é uma criança realmente, né, escolhida, né, por Deus, com um dom que o Senhor deu. Porém, eu vejo que quando Deus ele nos dá dom, é para usar ministerialmente. Foi essa orientação que eu até dei para a irmã Gracielce. É para usar ministerialmente. Quando uma criança ela está nessa posição, com essa visão aberta e está afetando ela, eu não acredito que Deus vai fazer isso com uma criança, de verdade mesmo. Ele nasce com esse dom, e o que cabe a nós fazer? Senhor, eu estou apresentando diante do Senhor a vida do meu filho. Se o dom é o Senhor que o deu, então eu peço para que o Senhor feche a visão, feche o sentido dele espiritual, até quando ele puder usar em favor do teu reino para trabalhar para a tua obra. Que assim eu estou direcionando ele nos caminhos do Senhor. Mas se o inimigo estiver tentando usurpar de algo que o Senhor colocou nele, eu repreendo no nome de Jesus e eu expulso. Eu não aceito o inimigo tocar no meu filho. Eu não aceito ele tentar acessar. Eu consagro o meu filho ao Senhor dos senhores. E ele não pode tocar, porque ele é uma criança separada, consagrada. Então eu peço, Senhor, que o Senhor venha agora, coloque a mão sobre o meu filho e feche a visão dele. Eu não aceito ele viver essas situações que ele está vivendo. Aí já entra outras precauções. Vigiar o que a criança está assistindo, vigiar o que a criança está acessando, porque no mundo que nós estamos vivendo hoje, muitos desenhos animados, muitos animes, eles são portais direto. Aí a criança já tem uma sensibilidade espiritual diferenciada por conta de um dom que recebe. Aí esse portal que a criança está acessando ali através desses desenhos é um prato cheio para o inimigo tentar acessar. Então, a gente, não estou falando que esse é o caso, viu, cunhado? Estou explicando. Só estou explicando para outras pessoas que vierem assistir. Cabe a nós, como pais, né, tutores responsáveis, vigiar no que a criança está assistindo, quais os assuntos que a criança está ouvindo. Não é tudo que criança pode ouvir, não é tudo que criança pode assistir, não é tudo que criança pode participar, porque a mentalidade da criança já é muito fértil. Então, tem que vigiar nessa área. Eu direciono você, sim, a tomar suas providências cabíveis, levando ele ao médico, sim, porque como você mesmo relatou aqui, né, ele está com problemas atingindo o físico dele, porque ele está dando vômito, dor. A gente tem que buscar Deus. Ele deu a sabedoria para a medicina humana aqui na Terra, para tratar de enfermidades, né, de problemas de saúde aqui, para isso mesmo. Então, cabe a nós fazermos a nossa parte. Mas a parte espiritual também cabe a nós tomarmos, né, as devidas precauções que o Senhor instrui. Então, depois que você tratou com o médico humano, se não tiver resolvido, se não for um problema de saúde, alguma coisa que está repreendida em nome de Jesus, aí a gente já vai ter que ir para outro campo mais profundo além desse. Se você já tomou todas essas providências que eu acabei de citar aqui, aí já é outra coisa, tá? Então aí já é outra coisa que a gente vai ter que tratar de outra forma, tá, cunhado? Tô deixando bem claro isso. Aí você vai levar ele no hospital, você vai levar no médico, vai fazer os exames que precisam ser feitos. Aí depois, se persistir isso, aí já é outro problema. Amém? Até aqui? Deu uma esclarecida ou você quer falar mais alguma coisa? Também deu uma esclarecida, sim. Amém. É porque aí já complicou mais, entendeu? Por isso que eu tô falando. Depois que você levar no médico, se persistir, aí já tem que tomar outro tipo de providência, tá? Porque aí já é outro estágio.
dizendo assim para ser mais claro, tá? E aqui, como eu estava falando, a respeito da visitação de anjos, a gente tem que examinar os espíritos, se vem realmente da parte de Deus. E também falou a respeito de novas revelações. Eu tive a revelação disso, disso e disso. Senhor, o Senhor não faz nada sem propósito. O Senhor está me dando essa revelação, tem que ter algum propósito. É para direcionar, é para me precaver de algo que está por vir, ou é para me alertar alguém de algo, dependendo do tipo da revelação, né? Então eu preciso examinar se essa revelação ela veio da parte do Espírito de Deus, ou se a minha mente, ou se a minha, se às vezes de repente a gente pode ter recebido alguma contaminação e pode estar contaminada, pode ser o inimigo que está tentando acessar o dom que Deus nos deu. Amém até aqui? Deixa eu só mudar a telinha aqui. Isso. Então é isso. Eu vou continuar com a leitura aqui, tá? Aí Paulo diz isso em 2 Coríntios capítulo 11. Depois vocês façam a leitura de 2 Coríntios capítulo 11 para vocês entenderem melhor a respeito do que eu acabei de mencionar aqui. Fala assim, ó. Porque os tais falsos apóstolos, obreiros, fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Isso que diz na palavra. Então, o que a gente vê aqui? A expressão falsos apóstolos é uma palavra grega composta da palavra pseudo, que significa falso ou mentiroso, e da palavra apóstolos, que é a palavra para apóstolo. Quando você une as duas, a palavra resultante significa pseudo-apóstolos. Paulo diz que existe apóstolos mentirosos e pseudo-apóstolos. Então, ele os descreve chamando-os de obreiros fraudulentos. A palavra fraudulentos é importante. Ela é a palavra grega dolios, que se refere a ardil, astúcia, engano, ou a alguém que é traiçoeiro. E, no sentido mais antigo, essa palavra era usada para descrever um pescador. Por quê? Porque ele usava uma isca para pegar peixes. Ao usar a palavra dólios, Paulo diz que esses pseudo-apóstolos estão colocando iscas para enganá-lo. Eles estão tentando atrair você a morder a isca, e a intenção deles é que você morda a mensagem falsa deles e seja fisgado. O anzol do engano preso no seu maxilar tornaria difícil você conseguir se libertar e escapar deles. Agora, observe o tipo de intensidade desses falsos apóstolos. Jesus diz que eles são obreiros fraudulentos. Só um minutinho, gente, só dar uma tossidinha. A palavra obreiros é uma pista especial para a grande intensidade com qual eles operam. Essa é a palavra grega ergates, que significa que eles trabalham duro. Eles não estão apenas esperando que os peixes, nesse caso os cristãos, mordam a isca. Estão realmente planejando métodos para atraí-los para fora, deixando-os seduzidos, tentados e levados a morder a isca. Isso descreve os apóstolos mentirosos, que fazem tudo o que podem para atrair os santos e pegá-los com astúcias, né? O que está falando aqui? Nesses últimos tempos, muitos serão os finais desses falsos
profetas, desses falsos obreiros, desses falsos apóstolos. Por quê? Eles vão usar de muitos artifícios para atrair e fisgar o povo de Deus. Por quê? Nós temos uma tendência, uma queda para o sobrenatural, para os sinais e maravilhas. Nós já temos essa queda, né? A gente fica fascinado com algo que vem do oculto, do mundo espiritual. E quando esses falsos que estão sendo relatados aqui, eles estão trabalhando pela nova era, eles começam a manifestar esses sinais para chamar a atenção. Coloca um culto doutrinário de estudo de palavra para ver a quantidade de pessoa que vai. Coloca um culto de revelação, de sinais e maravilhas, para ver a quantidade de pessoa que vai. Qual que vocês acham que vai encher mais? Com toda certeza vai ser o culto de sinais e maravilhas. Com toda certeza vai ser o culto que vai ter essas manifestações sobrenaturais. Então, é uma forma de atrair, sendo que a maior verdade que liberta, que cura, que salva, é a palavra de Deus. As outras coisas vão sendo acrescentadas. Mas a base, que nós ouvimos no capítulo do livro aqui, a base é a palavra de Deus. Então, já teve a percepção de arrumar uma forma de iscar o povo de Deus que gosta de viver no lúdico e no fantasioso, nas fábulas. Eles já viram que essa é a porta. Sim, e eu não estou banindo não, tá? Porque Deus, ele se move em sinais e maravilhas. Move, tem pessoas que têm um chamado fortíssimo de cura, de orar pela pessoa, a pessoa levantar da cadeira de roda, sair andando, da pessoa estar surda, colocar o dedo no ouvido e falar efatá, o ouvido abre, a visão abre. Tem ministérios lindos, gente, que estão trabalhando, sim, se movendo nesse sobrenatural, sim. Deus está operando, mas a base tem que ser a palavra. A base tem que ser a palavra. Igreja tem que pregar palavra. Justamente quando tiram a palavra, aí já é preocupante. É justamente disso que nós estamos falando. Justamente, é sobre isso. Tem que ter a palavra. Se tirou a palavra, já é hora de levantar as anteninhas. Se a pessoa está querendo somente o milagre, só o sobrenatural, quer viver só nesse mundo e não quer saber de Bíblia, tá errado. Tá errado. Ó, agora, observe o que Paulo diz. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se, para ver sem compromisso, justamente, transformando-se em apóstolo de Cristo. A palavra transfigurando-se é uma palavra incrível. Ela vem do grego chema e refere-se à aparência externa. É a mesma palavra usada em Filipenses para descrever a encarnação de Jesus. E achado na forma de homem, Jesus humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Porque nós sabemos que o nosso Senhor, ele abriu mão da glória dele, desceu aqui na terra e se fez como homem aqui, sentindo as fragilidades, as dores, né, para sacrificar-se, obedecendo a algo determinado pelo Pai e para dar o direito a nós de salvação. Então, é disso que está dizendo aqui, né? O exemplo mais antigo que temos dessa palavra é o de um rei que trocou suas vestes reais por pano de saco e cinzas. Sua aparência externa mudou. Em 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo nos diz que esses pseudo-apóstolos se transfiguraram nos apóstolos de Cristo. Eles assumiram uma aparência externa nova. Eles podiam se transformar para se parecerem com os apóstolos de Cristo. Olha para vocês verem. Você pode ficar surpreso ao saber disso, mas Paulo diz, e não é de admirar,
A palavra admirar é a palavra grega para assombro. Em outras palavras, Paulo diz: não fique chocado com isso, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. A palavra luz é a palavra grega photos, que se refere a uma luz muito brilhante. Então, o Senhor, ele está nos chamando para que a gente venha sair do espírito de engano, para sair de buscar essas fábulas, né, de engano. Aí amanhã eu vou falar para selar, né, esse entendimento aqui. Amanhã eu vou falar o que leva as pessoas ao engano. Se você está gostando do entendimento desse livro, não perca amanhã a leitura que eu vou estar falando, o que leva as pessoas ao engano. Tá bom? É sobre isso. Aí depois eu vou estar ensinando também amanhã no livro aqui, vai estar falando como testar sua revelação também. Então não perca que amanhã vai estar vai ser bem instrutivo aqui para nós, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa referente ao que nós lemos, alguma experiência, algo referente a isso? Se quiser, eu dou oportunidade, viu? Pastora, Sim, sobre pode o que foi falar. falado aí, eu vejo hoje que muitos vão para a igreja, como foi falado aí, né, para se emocionar, né? Vari se emociona, vai para casa, parece que ela pensa que foi feito alguma coisa assim, transformado alguma coisa nela, mas depois, como a Marta falou ali, né? Prazer sem compromisso. Ela vai ali, se sente bem, vai para casa, mas não tem um compromisso ali de verdade, né? Com a Não, palavra, que no caso que Deus passa pra gente, que é o que Ele quer é transformação, né? Renúncia e transformação na nossa vida. justamente. E é o que nós estamos fazendo aqui todos os dias. Nós temos um compromisso com Deus, onde nós estudamos a palavra todos os dias, né? Através do devocional. Roni, Shalom, seja bem-vinda, amada. Então, através dos devocionais diários, né? Nós nos mantemos aqui na fidelidade, né? Buscando o Senhor enquanto nós podemos achar. Fabíola também, Shalom, seja bem-vinda. Então, nós buscamos, né, o Senhor enquanto nós podemos achar, mais alicerçados na rocha, que é Jesus e que é a verdade, é a espada do Espírito, é a palavra. Nós temos que ter um compromisso, ser aliançados com Deus. Nós falamos isso a respeito, nós falamos a respeito disso outro dia aqui, falando a respeito do casamento e do ajuntamento. É diferente. As pessoas, quando elas querem prazer, elas querem experimentar o que o casamento proporciona, sem ter compromisso e sem ter aliança. Mas aí, depois que casa, tem um compromisso, tem uma aliança, tem um nome a velar ali, né? Todo mundo fala, lá vai a pessoa casada. Ela anda, tem uma aliança no dedo. Ela tem que comportar como uma pessoa casada. Muda muito, altera muita coisa. Então é sobre isso. Isso é compromisso. Isso é compromisso, sendo aliançados, tá? E assim também é o que Deus espera de mim e de você. Nós temos um E, compromisso com Ele. Pode falar. e quando, no caso, a pessoa sai dali desses lugares assim que não tem ensino realmente da palavra, é o que a pastora falou aí, qualquer falso apóstolo vai levar ela para, né, qualquer palavra ela vai ficar assim meia desorientada sem saber o que ela realmente vai seguir, né? O que realmente vai fazer. Vento de qualquer doutrina, né, Cláudia? Exatamente. Igual folha seca. Rola para cá, rola para lá, não tem raiz fincada. Aí que é o perigo, né? Porque quando a gente tem raiz fincada, pode bater um vento, a gente é resiliente, como uma palmeira. O vento toca, você balança, mas depois que o vento passou, você permanece ali na posição novamente, não é assim? E quando a pessoa ela não tem esse alicerce na palavra de Deus, que é a verdade, e ela conhece o Deus ao quem ela fala que serve, que é o Senhor dela, aí sim, quando a pessoa é alicerçada, ela é firmada, né? Mas quando ela não tem alicerce nenhum, não tem base nenhuma, só vive ali do lúdico, ela não tem força para nada, porque ela não conhece. Ela não conhece quem é Deus. Ela não sabe que Deus cura, que Deus ressuscita, que Deus restaura, que Deus renova, que Deus liberta, que Deus troca vestes. Ela não conhece nada, entende? Só viveu ali do que ela estava vendo.
do que falaram para ela. Ela não buscou relacionamento com esse dono de todas as coisas. Então, é isso que nos protege. Amém? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então, nós vamos entrar hoje no capítulo 12 de Oséias. Estamos terminando o nosso livro de Oséias quase, né? São 14 capítulos, tem mais 2 capítulos para terminar. E a gente vai entrar em Isaías. Vai ser bem forte também. Então, esse capítulo de hoje aqui, a gente vai ver, né, Deus usando a história de Jacó como um espelho para confrontar um engano espiritual. O que nós estamos estudando? Os enganos, não é? A religiosidade interesseira e a autoconfiança de Israel. Israel que sou eu e que é você. É um chamado ao retorno com verdade. A gente vai ver aqui que Deus, ele confronta o enganador para transformá-lo. Deus, ele está sempre querendo restaurar, está sempre querendo resgatar, dar novas oportunidades para que a pessoa siga o caminho ao qual ele determina. Então, Deus, ele não confronta para humilhar ninguém. Ele vai confrontar para transformar a identidade, para ter uma identidade renovada em Cristo. Amém? Então, vamos lá. Versículo 1 de Oséias, a gente vai ver alimentando-se de vento. Olha que forte isso. O povo de Israel se alimenta de vento. Meu Deus. Corre atrás do vento leste o dia todo. Acumula mentiras e violência. Faz acordos com a Síria e, ao mesmo tempo, envia azeite para comprar apoio do Egito. Meu Deus. Presta bem atenção nessa palavra aqui. Eu vou ler de novo. O Espírito Santo ministrou algo no meu coração aqui agora. Acabei de receber um insight dele agora. Olha. O povo de Israel se alimenta de vento. Corre atrás do vento do leste o dia todo. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim aqui agora, gente? Para mim e para você. Sabe qual que é esse vento que a gente corre atrás dele o dia todo? Internet. Vídeos. Telefone. Fica indo para ali, para cá, para cá, para ali. O tempo inteiro, o dia todo. Meu Deus, eu não sei se vocês testificam isso para vocês, mas foi o que eu senti aqui agora. Desceu como um insight. Que o povo está muito distraído. Amém. Confirmou para vocês também. Ó, acumula mentira e violência. Faz acordo com a Síria. O que a gente mais vê na internet? Mentiras, fábulas. Tem muita verdade? Tem. Tem muita verdade. Mas a gente vê muita violência também. Então, agora, olha esse texto vendo de outra perspectiva. O povo de Israel se alimenta de vento. O que nós acabamos de falar aqui? Como folha seca rolando para lá e para cá, vento de qualquer doutrina. Ó, o povo de Israel se alimenta de vento, corre atrás do vento leste o dia todo. Acumula mentiras e violência. Faz acordos com a Síria e, ao mesmo tempo, envia azeite para comprar o apoio do Egito, dos pecados. Pagando para pecar. Meu Deus. Porque o povo estava vivendo de quê? De ilusão. Ilusão. Fábulas. Falsas doutrinas. As alianças políticas substituíam ali naquela época, e para nós também, a confiança em Deus. Corre atrás, corre para a Síria e para o Egito, para o pecado. O vento não sustenta ninguém, que nós acabamos de falar agora, gente. Que poderoso isso. A palavra vem se alinhar com a leitura que nós acabamos de fazer aqui agora. A fábula não sustenta ninguém.
Só finais não sustenta ninguém. O que sustenta é palavra, o que sustenta é alimento forte, é Bíblia que nós alimentamos todos os dias. Quem se alimenta de vento vai terminar como, gente? Vazio. Vazio. Sempre está sempre com um buraco, nunca é preenchido por nada, por quê? Porque está faltando o dono de todas as coisas para ocupar esse espaço. Amém até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos lá, do versículo 2 ao 5. O espelho de Jacó. Agora, o Senhor apresenta acusações contra Judá. Está prestes a castigar Jacó por sua conduta enganosa e lhe retribuir por tudo que fez. Ainda no ventre, Jacó agarrou o calcanhar de seu irmão. Quando se tornou homem, lutou com Deus. Sim, lutou com o anjo e venceu. Chorou e suplicou-lhe que o abençoasse. Ali em Betel, encontrou Deus e Deus falou com ele. Versículo 5. O Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Eita glória. Aleluia. Então, aqui estava falando a respeito de Jacó, né? Sei que todo mundo aqui, eu acredito que conheça. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui, que eu só vi subindo. Deixa eu ver no chat. A irmã Fabiola é pastora? Pastora, seja muito bem-vinda no nosso meio, viu? É um prazer ter a senhora aqui conosco. Se a senhora quiser, viu, acrescentar algo aqui no que nós estamos falando, é muito bem-vinda, só abrir seu microfone e falar também, viu? Nós estamos no devocional aqui, e aqui todo mundo tem a oportunidade de falar, às vezes o que o Espírito Santo ministra no coração de alguém, a gente vai entrando num acordo aqui, todo mundo fala, e a gente chega num bom senso aqui, tá bom? É isso. Então, aqui ele estava trazendo, né, a lembrança de Jacó. Eu acredito que todo mundo aqui deve conhecer, né, a história de Jacó, mas para quem não conhece, Jacó, né, ele nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú. E depois Esaú vendeu, né, o direito da primogenitura, da bênção da primogenitura, para Jacó por um prato de lentilhas. Essa história é uma história que é muito contada e que todo mundo conhece. Então, aqui, Deus está relembrando aqui essa história de Jacó, por quê? Porque Deus ele relembra o caráter enganador de Jacó. Isso que significa caráter. Por isso que ele lutou com o anjo. Amém, minha querida. Se você quiser falar, pode falar, tá bom? Então, aqui a gente vê uma luta com Deus em Peniel, onde Jacó, ele lutou com o anjo ali, né? E naquele momento ali, Deus trocou o nome dele para Israel. Foi daí que vieram as tribos de Israel. Assim como Judá também, que nós estamos falando aqui. Por isso que Deus estava trazendo a lembrança, o espelho de Jacó, que Deus estava relembrando um caráter enganador de Jacó, que aquele povo ali estava baseado em engano, espírito de engano, tá? Então, aí a gente vê que Jacó, ele chorou, ele lutou, ele suplicou, e houve um quebrantamento, houve um arrependimento, ele se deparou com ele próprio, com o caráter dele, de quem ele era, enganador. Aí Deus, o que que Deus foi lá e fez? Mudou a identidade dele de enganador para Israel. É assim que Deus faz comigo e é assim que Deus faz com você também, quando ele troca a nossa identidade. Às vezes eu não sei qual era o nome que era conhecido, a mentirosa, o malpagador, o fraudulento, o adúltero, o prostituto, não sei. Mas o nome coloca vários, né, rótulos. Quando a gente está no mundo da perdição, o beberrão. Aí, quando a gente se depara com o um encontro real, verdadeiro com Deus, Deus vai lá e troca a nossa identidade.
Aí a gente passa a ter identidade de filho. Ele troca o nosso nome de mal, pagador, de enganador, de prostituto, adúltero, para Israel. O povo dele, a gente passa a fazer parte do povo de Deus. Aí a história aqui também, ela aponta para a transformação que começa quando encontramos Deus face a face. Oh, aleluia! O que você lembrou, cunhada? Como em Gênesis 32. Aleluia, justamente. Então, Deus, ele confronta, geralmente quando Deus confronta, quem ele quer transformar. O pai corrige quem ele ama. Ele quer que passe por uma transformação, uma lapidação. E é assim que Deus tem feito comigo e com você, principalmente aqui nos devocionais. Se nós estivermos sendo terreno fértil, se a palavra estiver caindo em solo fértil, em coração aceitável e ensinável. Porque se for um coração duro, a palavra entra aqui, sai aqui e acabou. A ave de rapina, Satanás, ele vem e rouba e come essa semente. A palavra não gerou transformação nenhuma. Mas nós estudamos aqui todos os dias, nós temos que ser terreno fértil para receber tudo aquilo que Deus tem direcionado para as nossas vidas, para gerar transformação. Amém? Então vamos lá. Oséias, capítulo 6, versículo 6. O chamado ao retorno verdadeiro, tá? Portanto, voltem para o seu Deus. Pratiquem o amor e a justiça e confiem sempre nele. Presta atenção. Portanto, voltem para o seu Deus. Está andando no caminho errado. Deus levanta o profeta para falar: volta para Deus, o que você está fazendo aqui? Assim diz o Senhor. Deus te vê, Deus te sonda, Ele te conhece, aqui não é o seu lugar. Quantos testemunhos nós já ouvimos falar, gente, de pessoas que estavam num lugar duvidoso e Deus levantava alguém lá dentro daquele lugar para falar: o que você está fazendo aqui? Volta para Deus agora. Porque Deus, ele conhece, ele vai lá e separa os dele. E dá oportunidade de transformação. E aqui, quando Deus levantou o profeta Oséias, era para levar a transformação para aquele povo que estava numa queda de um abismo profundo, afastado do Deus de Israel. Estava chamando o povo para o centro da vontade de Deus novamente. Portanto, voltem para o seu Deus. Pratiquem o amor, que é o maior mandamento, né? E a justiça. E confiem sempre nele. Vocês precisam ser justos. Vocês têm que amar uns aos outros. O que nós vemos aqui? O retorno com prática de misericórdia e justiça, porque eles não estavam sendo assim. Não é um discurso, é um estilo de vida que eu e você temos que ter também. Esperar em Deus continuamente, porque é dele que vem o favor, é dele que vem, né, a resposta para tudo aquilo que nós estamos vivendo. O arrependimento contínuo, não momentâneo, não é só da boca para fora, não é só emocionalismo. Deus está chamando a gente para ser real e verdadeiro com Ele. Não é só pela emoção. Então, voltar para Deus é mudar de rota, não só de linguagem. Não adianta eu falar como crente, me vestir como crente, parecer com crente e não ser crente. Não ter mudança. Não ter mudança no meu caráter, não ter mudança na forma de falar, na linguagem, não ter mudança como eu acho com o meu próximo, eu não ser amorosa, não ser justa, não adianta nada, vai ser só uma capa, mas por dentro está sepulcro caiado. É sobre isso. Amém? Ninguém quer falar nada, não? Então vamos lá, versículo 7 e versículo 8. O comércio desonesto. O povo, no entanto, se comporta como comerciantes astutos, que usam balanças desonestas e gostam de explorar. Eu não sei se vocês já viram antigamente e hoje está digitalizado, né? Mas antigamente tinha aquelas balanças que tinham aqueles pratos em cima, tinha comerciante que tinha um peso já puxado ali.
o povo ia pesar a mercadoria, comprava menos do que estava pedindo, porque o peso estava alterado. E essas balanças hoje são digitalizadas, podem acontecer de estar alteradas. Tem pessoas que fazem testes, gravam um vídeo. Se você for no YouTube e colocar, né, fraudes no peso, você vai ver o quanto tem fraude até nos dias de hoje, para usurpar, para ganhar em cima. Sim, adulteradas, as digitais. Então, se você comprar uma balança em casa e for pesar tudo que você compra, que é comprado no peso, às vezes você vai ficar bem. Ai, meu Deus. Olha, a desonestidade é muito grande, gente. Ultrapassa o nosso entendimento. Olha aqui o versículo 8. Porque Deus estava revelando o que estava oculto, o que eles pensavam que estavam fazendo escondido. Deus levanta o profeta para falar. Por isso que o povo não gosta de profeta. Por isso que Jezabel não gosta de profeta. Quer matar profeta. Olha aqui, versículo 8. Israel diz: fiquei rico, fiz fortuna com meu próprio esforço. Ninguém descobriu que enganei outros. Meu histórico é impecável. Impecável até Deus entrar na história e revelar o oculto, secreto e escondido. É assim comigo e com você também. Porque quando eu pensava que eu era o meu eu sou isso, eu sou aquilo, eu trabalho, eu pago, eu faço, eu aconteço, eu não preciso de ninguém, até Deus revelar quem eu era verdadeiramente. Até eu precisar de receber um copo de água na cama. Aí ali eu vi aonde que tinha que estar a minha dependência. Que tinha que estar no céu. É Deus. Deus ele tem que amar muita gente, né, para ter paciência conosco. Ó, o ganho ilícito justificado. Sim, só fica enganado quem não busca, justamente. Justamente. Mas tem pessoas que elas ficam, elas endurecem o coração, Deus fala uma, Deus fala duas, Deus fala três, elas endurecem o coração. Faz de conta que não está falando com ela. O Espírito Santo está ali te confrontando por dentro, está ali confrontando. E a pessoa está ali fazendo de conta que não está escutando, que não é com ela. Aí chega o momento que Deus cala. Aí a pessoa colhe os frutos da sua própria, né, plantação ali. Aí a prosperidade como um sinal falso de aprovação. É o que nós falamos aqui. Muitas pessoas estão com templos cheios, lotados, e acham que está fazendo tudo que Deus quer porque está tendo sinal ali, está manifestando. Ai, contra fatos não tem argumentos. Ah, mas e se Deus não estiver aprovando? E se não for de Deus? E se essa fortuna que a pessoa estiver ganhando não for de Deus? O carrão do ano, a casona. Porque por isso que Deus fala para a gente não cobiçar nada do próximo. Porque a gente não sabe qual é a forma que a pessoa está ganhando aquilo ali, qual é a forma que ele está enriquecendo, qual é a forma que a pessoa vive do portão para dentro. Porque tem pessoa que inveja o casamento da outra, não sabe como é que é tratado do portão para dentro, inveja a roupa que a irmã usa, inveja o calçado, inveja o cabelo, anda arrumada, às vezes a pessoa está ali toda montada, arrumadinha, perfumada, roupa arrumadinha, cabelo, mas está destruída por dentro. Então, é justamente isso aqui, que prosperidade, como se diz, a casca por fora, não é sinal de aprovação de Deus, não. Pode ser um sinal falso. Aquele povo ali estava enricando, eles estavam batendo no peito. Fiquei rico. Mas Deus estava no negócio? Não. Deus já tinha reprovado, ó, faz tempo. E pela misericórdia levantou um profeta para levar essa palavra profética, para levar o povo para o conserto. Antes deles irem para o exílio, porque eles iam ser exilados. Ó, a cegueira espiritual gerada pelo lucro. Eles estavam lucrando, achando que estavam fazendo tudo ali certinho, porque eles estavam numa cegueira espiritual, já tinha entrado na iniquidade, né? Deus vê o engano que o homem esconde. Prosperar injustamente não é bênção, é dívida espiritual que vai ser cobrada lá na frente. Olha, como eu mexo com mentoria espiritual, muitos relatam para mim que estão passando por problema financeiro.
Mas se a gente for cavar fundo, teve pessoa na nossa geração familiar que roubou muito, abriu legalidades para o espírito de escassez e o espírito de miséria atuar. É a colheita. Às vezes não foi com a pessoa que roubou lá diretamente, não, mas respingou na geração até a quarta. Às vezes não foi na primeira, não foi na segunda, mas a terceira geração está colhendo os frutos daquele que roubou lá atrás. Aí o bisavô roubava, aí de repente vem o bisneto, o netinho, tá ali pegando o lápis, a borracha do coleguinha, roubando alguma coisinha pequena, porque tudo diante de Deus é roubo, mas não sabe de onde que veio isso. Ai, meu Deus, mas eu não sei de onde que esse menino tirou isso, pegar coisa que não é dele. Vai investigar a vida lá atrás para ver uma coisa. Vai investigar. Quando fala que prosperar injustamente não é bênção, é dívida espiritual, por quê? Porque em algum momento pode ter acontecido algo lá atrás que abriu essa brecha e ficou uma dívida espiritual que precisa ser renunciada, arrependida e quebrada. Com Deus, gente, Deus ele é lei. Deus ele é juiz. Deus ele é juiz. Amém. Deus ele é juiz, ele trabalha com lei, ele não vai quebrar as leis que ele próprio criou por conta de A ou B, não. Então, por isso que a gente precisa rever, porque a gente reclama, ai, Deus não me ama, Deus não olha para mim, mas vai ver o traçado todo. Pessoa que não é fiel no dízimo, não é fiel em oferta, não é fiel em nada. Alguma coisa está errado. Não tem dó de gastar com coisas prazerosas ali, mas na hora de fazer as coisas para o reino de Deus, tá sempre ali, ó. Se a pessoa está no engano, vai lá, paga dinheiro absurdo para fazer obra de feitiçaria, para desmanchar. Alguém fez um trabalho para minha vida, tá falando que eu preciso de desmanchar. Aí eu tenho que comprar champanhe, eu tenho que comprar charuto, eu tenho que comprar isso, tenho que comprar aquilo, e gasta um dinheiro absurdo para as trevas, mas aí quando é para Deus, a mão fecha, parece que tem um escorpião dentro do bolso. Tudo é caro. Vai comprar um livro é caro, vai fazer uma mentoria é caro. Aí fez o sacrifício de sangue ali do suor, na prostituição, na bebida, no cigarro, porque é sangue no mundo espiritual, suor é sangue. Aí na hora que é para fazer alguma coisa para quebrar aquilo dali, não faz. Ah, não. Ah, não, tem que pagar, tô fora. É um povo pedinte, é um povo mendigo, que quer só de graça, de graça, de graça, de graça. Não paga preço de nada, não paga preço no jejum, não paga preço descendo na oração, na madrugada, não quer pagar preço para nada, quer tudo de mão beijada. Infelizmente, esse é o povo de Deus. A verdade é essa, tem que ser dita, né? Tem que começar por nós. É assim. Aí fica com dívida espiritual, não sabe de onde que vem. Aí quer prosperar. E muitos que estão prosperando injustamente, aí o que está aqui passando quer cobiçar o do outro, não sabe nem como foi que prosperou. Às vezes não tem nada de bênção ali. Está tudo fora do propósito de Deus. Agora vem aqui, Oséias, né? Capítulo 12, né? Nós estamos agora do versículo 9 ao 11, nós vamos ver Deus relembrando a origem. Olha só. Mas eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito. Deus que nos tirou do pecado. Eu os farei morar em tendas outra vez. Lembra quando o Senhor tirou o povo do Egito? Eles ficaram 40 anos rodando no deserto, morando em tendas. Deus está falando aqui, eu vou fazer você morar em tenda de novo. Eu te tirei do Egito, hoje você tem uma vida abundante, mas eu vou te fazer morar em tenda de novo, porque eu vou te levar para o exílio, eu vou te expulsar daqui. E você vai ficar exilado, você vai virar escravo de novo. Olha aqui. Eu os farei morar em tendas outra vez, como fazem em feriados sagrados. Enviei meus profetas para adverti-los com muitas visões e parábolas. Deus ele não faz nada sem avisar. Deus ele tem nos avisado de muitas coisas.
Ele nos avisa de muitas coisas. Muitas das vezes somos nós que não ouvimos. Aí no versículo 11: mas os habitantes de Gileade não valem nada por causa de seu pecado. Em Gilgal também sacrificam bois. Seus altares são enfileirados como montes de pedras, à beira de um campo arado. Deus ele revela e ainda explica. Deus ele lembrou aqui, né, da dependência dele no deserto. Eles moravam em tenda e dependia dele. As tendas eram dependência diária, todos os dias eles eram dependentes de Deus. Para o calor, para o frio e da provisão de alimento. Os altares cheios aqui não agradam Deus sem desobediência. Por isso que ele trouxe aqui, mostrou que o povo também abatia um boi, que eles tinham, aqui quando fala em Gilgal, também sacrificam boi. Seus altares são enfileirados como montes de pedras. Tem muito sacrifício, mas não tem obediência. Sacrificar sem obedecer não adianta de nada. De nada. Multiplicação de profetas foi desprezada aqui. Deus, ele quer corações simples, não estruturas complexas, sem vida nenhuma. Nosso Deus, ele é simples, ele só quer um coração rendido, entregue, arrependido. Aí aqui a gente vai ver da fuga à fidelidade, no versículo 12 ao 14, finalizando o capítulo, tá? Jacó fugiu para a terra de Harã e ali cuidou de ovelhas para obter uma esposa. Lembra que ele foi trapaceado também? Comprou gato por lebre, trabalhou por uma, levou a outra? Então, por meio de um profeta, o Senhor tirou do Egito os descendentes de Jacó. E por meio de um profeta, eles foram protegidos. Mas o povo de Israel provocou o Senhor amargamente. Agora ele os sentenciará à morte como pagamento por seus pecados. Justiça, né? A justiça de Deus. Deus conduziu Israel do passado ao presente aqui. E o profeta lembrou dos cuidados de Deus para com Israel. O pecado atual, ele ignorou a fidelidade passada. Olha para vocês verem. Tanto que o inimigo ele segue o nosso entendimento, se a gente permitir. O juízo vem por desprezar a história de livramento. Quantos livramentos Deus já nos deu? Se a gente despreza, aí o juízo de Deus vem. Esquecer o que Deus já fez, endurece o coração, e endurece mesmo. Amém até aqui, gente? Vamos fazer uma recapitulagem aqui do capítulo de hoje. Deus, ele confronta os enganos antigos para mudar identidades. Alianças humanas não substituem a dependência em Deus. Nada substitui a dependência em Deus. E a prosperidade sem ser justo não agrada nem um pouquinho o nosso Deus. Deus, ele é justo. O retorno que Deus quer é com misericórdia, justiça e perseverança. Agora, uma chave para nós guardarmos na tábua do nosso coração. Deus não nos expõe para nos destruir. Ele nos expõe para nos libertar. Amém, gente? Ou não amém? Amém? Vocês estão aí comigo? Amém. Glória a Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Mas guarda essa palavra aqui no seu coração. Deus, ele não nos expõe para nos destruir, ele nos expõe para nos libertar. Toda palavra que vem de confronto conosco, Deus, ele quer nos libertar. Esse é o propósito. Amém? Glória a Deus, ninguém vai falar mais nada. Se não for para falar mais nada, eu vou estar passando para a irmã Leiliane, que ela vai estar orando, né? Agradecendo a Deus por este devocional. E depois eu só venho nos desligando das regiões celestiais e ministrando a bênção apostólica. Amém? Irmã Leiliane, está com você, querida. Amém. Shalom, amados, vamos orar, né?
Soberano Deus, eterno Pai, eu venho te louvar e te bendizer. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, Jesus, por mais esse devocional na tua presença. Obrigado, Jesus, por esse maná que o Senhor nos deu, mais essa manhã, por nós estarmos vivas, por estarmos aqui te buscando, Jesus, e agradecendo, porque o Senhor é perfeito, e a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor continue, Jesus, ministrando em nossos corações, nos dando, Senhor, o necessário para a gente estar te buscando a cada dia, para estarmos, Jesus, alinhado com a tua vontade. Nos ensina, Senhor, cada dia, Jesus, estar presente com a tua graça. Que o Senhor venha derramar o teu Espírito Santo sobre a vida de cada uma. Que nós não venhamos, Jesus, deixar, Jesus, o que o Senhor tem para nós passar despercebido. Que a tua graça venha ser, Jesus, derramada sobre as nossas vidas, nossas famílias. Que o Senhor venha alcançar os nossos filhos, nossos esposos, Jesus. Meu Deus, às vezes, Jesus, nós estamos aqui buscando e pensando que não estamos sendo alcançados, mas sabemos, Jesus, que a tua graça está sendo derramada sobre as nossas vidas. Que os nossos estão sendo alcançados, Jesus, através da nossa busca, da nossa persistência. Pois sabemos, Jesus, que não é aqui, Senhor, o nosso descanso. Sabemos que o nosso descanso é com o Senhor no céu. E é por isso que nós estamos buscando a cada dia, Jesus, que o nosso conforto venhamos ser, Jesus, ao seu lado. Quando o Senhor vem nos buscar, que o Senhor venha, Jesus, nos preencher cada dia, Jesus, com a tua graça. Que o Senhor venha derramar suas bênçãos, repreender, Jesus, tristeza dos corações. Jesus, tira a confusão mental. Que o Senhor venha, Jesus, derramar a tua graça, repreender tudo aquilo, Jesus, que tira do teu foco. Que a gente venha, Jesus, estar sempre alinhado ao teu querer. Que o Senhor venha, Jesus, arder nos nossos corações a tua chama, Jesus, que nós venhamos ter mais sede de te buscar, que do mesmo jeito, Senhor, que o Senhor falou com a tua filha, Jesus, com a pastora Valéria, que o Senhor venha, Jesus, nos dar entendimento do céu, para toda vez, Senhor, que nós venhamos buscar no celular, nós venhamos buscar mais em ti, Pai, que o telefone vem tirado, Jesus, nós estamos, Jesus, passando despercebido, mexemos mais no celular do que estamos buscando a Ti. Que o Senhor venha, Jesus, avivar a chama no nosso coração, que nós venhamos estar, Senhor, firmado na rocha que é o Senhor. Que o Senhor continue, Jesus, nos guardando e nos protegendo, nos livrando. Que o Senhor venha alcançar aquelas vidas, Jesus, que estão ali passando, Jesus, por dificuldade, ali em Minas Gerais, que estão, Jesus, passando por lutas. Nós não sabemos o que o Senhor quer com elas, mas o Senhor está sempre, Jesus, do nosso lado. Sabemos que o seu cuidado é sempre bom, Jesus. Que nós não venhamos, Jesus, em momento algum pensar que o Senhor nos abandonou, que o Senhor está sempre conosco. Que o Senhor venha nos preparar, Senhor, para as adversidades que está por vir. Que nós possamos estar firmados cada dia em Ti, Pai. Porque sabemos que só em Ti encontramos a paz, só em Ti, Jesus, somos felizes. Nada nesse mundo vem preencher o nosso coração, o vazio que está sempre dentro de nós. Só em Ti encontramos, Jesus, essa paz necessária. Que o Senhor venha continuar abençoando a vida de cada uma das irmãs que aqui entraram e venha abençoar nossas vidas, nos dando um dia abençoado na Tua presença, que possamos estar sempre, Jesus, guardado nas tuas mãos. Que o Senhor venha, Jesus, enviar os teus anjos, nos protegendo e nos livrando de tudo aquilo que nós não enxergamos. Que o Senhor coloque o seu anjo, Jesus, como um escudo para nos proteger, nós, os nossos filhos, nossas famílias. Que o Senhor venha guardar, Jesus. Apresento, Jesus, a saúde da minha mãe, Pai, porque estamos buscando, Jesus, saber o que está acontecendo, não temos, Jesus, ainda certeza, mas o Senhor sabe. E eu sei, Jesus, que se ela for passar por essa cirurgia, eu não sei o que vai ser, mas o Senhor sabe o que o Senhor quer com ela. E o Senhor tem, Jesus, todo o poder e autoridade para fazer o que seja feito a tua vontade sobre a vida dela. Que o Senhor venha, Jesus, de encontro com a saúde dela,
Alcança também a saúde do meu pai, Senhor. Vai ali trabalhando naquela próstata. Eu não sei, Jesus, qual é o teu querer com a vida dele, mas o Senhor sabe. Mas sabemos, Jesus, que eles são os teus servos e que o Senhor vai fazer a tua obra, seja feita a tua vontade sobre a vida deles. Eu creio que o Senhor vai fazer em nome de Jesus. É o meu querer, Jesus, que eles fiquem bem, mas o Senhor sabe a necessidade de cada um. Que o Senhor venha, Jesus, nos alcançar nessa manhã, nos dar a graça, que nós possamos estar aqui sempre para te buscar de todo o nosso coração. Abençoa a vida de cada um. Em nome de Jesus, abençoe o nosso dia. Amém e aleluia. Amém, irmãs. Glória a Amém, Deus, aleluia. louvado seja. É isso, Leiliane. Esse é o centro da vontade, se colocar na dependência do Pai, apresentando a oração, mas que crendo que a vontade dele é melhor do que a nossa, é boa, perfeita e agradável. Aleluia, que o Senhor cerque a sua casa, a sua família de proteção e que a bênção dele recaia na medida e na proporção recalcada, sacudida e transbordante. Que você seja blindada contra todo ataque do mal sobre a sua vida e a sua família e tudo que carrega o seu nome. Amém, amada? Deus abençoe por você ter orado por nós. Amém. Amadas, eu vou finalizar a gravação aqui, amados do Senhor, vou finalizar a gravação e vou dar a bênção apostólica, tá bom? Retirando a gente das regiões celestiais e dando os últimos avisos, tá ok? Só um minutinho que eu só vou finalizar aqui. Tentando